virtude aí, somente no dia 24, fomos acionados pela Defesa Civil, pela Sabesp, por vários canais, né? A gente já tinha feito uma redução de vazão, né, do pico das chuvas, e aí com as chuvas também foram muito intensas na noite do dia 23, houve o extravasamento de alguns trechos da área urbana ali do Rio Cachoeira. Para quem conhece, as casas são muito próximas, a área urbana é muito próxima da Caia dos Rios. Inclusive, a gente teve um pico de 11 metros cúbicos por segundo lá no Porto de Piracaia Centro, né? Uma região relativamente alta, para trazer um pouco essas consequências, tem um pouco algumas fotos. Assim que a gente foi acionado, a gente já tinha feito redução e rapidamente com o BAE, essa vez também atendeu prontamente. A gente praticamente veio à mínima da outorga para atenuar os impactos aí desse extravasamento, embora a chuva tenha sido a grande causadora, vamos chamar assim, né? E a gente observa no gráfico que rapidamente, após as chuvas, né, vem um pouco até o que o Paulo disse, né, a velocidade que sobe, a velocidade que desce, sabe? E aí, já vivendo um período mais de normalidade lá. Não sei se o pessoal de Piracaia está por aí, quer fazer algum relato, algum comentário, fique à vontade. Espero que estava conosco. No chat ela colocou aqui, estamos acompanhando aqui possíveis pontos de extravasamento. Não sei se ela está sem microfone. Então pode ser que ela esteja lá sem microfone. Bom, então tá aí, fica aí o registro, né? E também, agora da nossa parte, as alterações e descargas agora, claro que você tem está à disposição para fazer a intermediação, mas agora quem tem a responsabilidade das descargas é o BAE, os nossos gestores, né? Com a Ana, mas estamos aqui atentos e acompanhando aí, embora nesse momento as vazões estejam praticamente as descargas nas mínimas. Mas fica aí o registro do extravasamento lá no município de Piracaia. Pergunto aos membros se mais alguma ocorrência. Atibaia, não sei se a Thaís está por aí. Atibaia, eu cheguei a dar uma olhada que chegou a extravasar, pelo menos na rede, não sei se lá no Atibaia teve algum problema. Alexandre, só complementando, ela colocou mais algumas palavras que ela está sem microfone mesmo. Legal. Você diz de Piracaia, né? Isso. Piracaia, ok. Ao menor sinal de defesa ao menor sinal da Defesa Civil solicitaremos a redução, tá? E aí ela agradece o pronto atendimento. O Sinésio também está solicitando. Por favor, Sinésio. Alexandre, desculpa, não tem como colocar um sensor ali naquela região central da Piracaia, assim que o nível ao lado, lógico, atingir, já avisar para fechar um pouco a descarga lá no Cachoeiro? Tem esse sistema já ou não tem? Muito bom. Boa pergunta, Sinésio. Tem sim. Né? Piracaia tem 2 postos. É a única cidade da bacia que nós temos 2 postos justamente para ter esse olhar. Né? Tem um posto que está mais a montante, mais próximo do pé da barragem, que é o posto Captação Piracaia. E depois há um posto, que é esse que está na tela desse gráfico pequenininho aí, que é o posto Piracaia Centro. Né? Então, sempre que, no olhar das descargas, né, para quem acompanha, né, nós temos um pouco a CPMH, vejam que sempre a gente vai, no período seco, né, sem precipitações, a gente vai ali no Piracaia, aliás, no Cachoeira até 6, né, estourando 6,5 metros cúbicos por segundo, sempre olhando esses postos, justamente porque sabemos dessa limitação da capacidade de escoamento da calha no trecho urbano de Piracaia. E aí, como que a gente chega a 10, 11 no Atibaia? Pelas descargas no Atibaia. Então, no período seco, sempre esse olhar, olhando esses postos, conversando com a Prefeitura de Piracaia, para tentar atenuar qualquer efeito. Agora, quando entra o período chuvoso, aí, evidentemente, fica mais difícil ter uma governança total sobre isso. Agora, no período chuvoso, claro que as vazões da descarga são muito menores, evidentemente. Então, assim, sempre há um problema, vamos dizer, quando está nessa transição, né, entre o período seco, o período chuvoso, com chuvas muito intensas e pontuais, que foi o caso aí desse dia 23 ou 24, mas tem sim, esses 2 postos estão lá, a Defesa Civil de Piracaia olha para eles, a UBAE, a ANE, nós sempre estamos olhando para esses 2 postos, inclusive um deles se chama aí Piracaia Centro, que é esse que está em tela, para assim que registrado, rapidamente a gente tem feito aí pedido para a Sabesp. A Sabesp, inclusive, nesses dias aí fez fechamentos de madrugada, independente do horário, justamente para
atenuar, né, qualquer extravasamento, embora, claro, que nesse dia aí, as precipitações que foram grande volume de água veio da precipitação, já que as vazões já estavam bem reduzidas em tempo de descarte, né. Então tem sim, Sinésio, os dois postos estão lá funcionando e todo dia olhando para eles, né. Mas esse tempo, não existe um delay, então a ideia era, deu um nível, já avisa a saula de cachoeira e para fechar. E não existe esse delay, já não é o suficiente para transbordar esse rio aí, no centro da cidade aí. Qual é o delay? Qual é o tempo que a gente leva para falar, deu a altura máxima aqui, tem que fechar lá? Qual é esse tempo? Não é longo, não? Ótima pergunta. Antes de responder, eu vou pedir para o Rafael da sala de situação, que também emite alertas, né? Se o Rafael poder falar um pouquinho, não só nesse trecho do Piracaia, mas até para que todos conheçam um pouco o trabalho da sala de situação em relação a esses alertas. Rafael, você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Bom, os alertas, no caso de iminência, de atingir cotas de criticidade, a sala de situação envia para alguns postos específicos, né? Estações que foi desenvolvido um modelo de chuva-vazão para que a gente consiga ver a tendência de aumento de nível. Então, a gente não emite alerta para todas as estações, né? Então, seria para a estação Rio Atibaia em Atibaia, Rio Atibaia em Valinhos, Rio Jaguari em Buenópolis, Rio Piracicaba em Piracicaba, e mais uma outra estação que está no Jaguari, que é a de... Agora eu acho que eu esqueci, acho que é a... Bom, mas tem mais uma estação que é no Jaguari. E outra opção de ter esses alertas, né, de atingimento de cotas de criticidade seria a solicitação para o SAISP cadastrar telefones, e-mails, para que receba em tempo real como é que está sendo atingido, como é que está sendo atingida essas cotas de criticidade, né? Então, além desse envio da sala de situação de alertas que estão para acontecer, né, de níveis que estão atingindo cotas de criticidade, você consegue também receber a partir do SAISP, se for cadastrado telefone, e-mail, para também ter esse acompanhamento em tempo real. Então, seriam esses dois meios de receber alertas, né? Não sei se era isso a questão. Obrigado, Rafael. Só complementando, Sinésio, então, sempre que nós somos, né, respondendo a sua pergunta, não há um protocolo automático, né? O que ocorre é sempre que a vazão em Piracaia começa a subir, a prefeitura, quando a gestão está conosco, né, se negar ou poder aí, e sempre de madrugada, à noite, né, chuva das vezes, São Pedro não respeita o calendário do horário útil comercial, né? A gente tem demorado, assim que demandado, coisa de 10 minutos para emitir o comunicado e fazer a solicitação. Isso vai para o DAE. O DAE também tem sido muito ágil, porque é preciso aguardar a posição do superintendente do DAE, mas também tem sido muito ágil, e a Sabesp também, lembra que a Sabesp tem que ir fisicamente, né? Não é à distância, não é remota, a Sabesp tem que ir lá fisicamente fazer a operação. Então eu diria assim, tem sido rápido nesse sentido, de às vezes não passar de 40 minutos, 1 hora, tem ocorrido esses fechamentos mais urgentes, no caso do extravasamento. Como a chuva também tem um tempo de concentração, né? Ou seja, para que reaja 100%, né, aquela precipitação se transforme em vazão, então tem um tempo aí, mas tem um delay, de fato tem um delay procedimental, ou notória, em relação a isso. Então é por aí, se respondendo a sua pergunta, mas sempre é possível aperfeiçoar, mas hoje a gente precisa tentar ser o mais rápido possível, independente do horário. Quem sabe no futuro aí, com a Sabesp, fazer esse fechamento remoto, né? Sem a equipe ir lá no lugar, né? Isso já ganha um tempo, né? Então, colocar um atuador lá, deve ter já um atuador, mas acho que ele vai sinal para onde tem um operador mais próximo, né? A sugestão aí do futuro. Com certeza, Sinésio. Inclusive, é uma das condicionantes da outorga da Sabesp, promover, não lembro o texto exato, mas é promover melhorias de eficiência dos equipamentos das manobras. É uma condicionante da Sabesp, inclusive, nesse sentido. Muito bom. Então está aí no caso do Piracaia. Alexandre. Opa, por favor, desculpe. Achei aqui que consegui enxergar o chat, tá? Não, tranquilo. A Thaís, do SAI de Atibaia, ela colocou que ela está sem microfone e lá em Atibaia a água atingiu apenas algumas ruas, não chegou a atingir residências
e causar maiores problemas. Aí, no assunto dos informes, né, de Jundiaí, o Folga conversou com a senhora Monaro sobre a apresentação da captação de recursos via Complata, e ela disse que fará. Apenas pediu, em função das férias, que a apresentação fosse feita na reunião de março mesmo. E aí o Arlan, ele colocou um texto, mas ele também está pedindo a palavra. Então acho que daí ele pode ir apresentando. Perfeito. Obrigado, Thaís. Folga combinado, então. Vamos deixar a medida aí, Felipe e Paulotino, registrar para a reunião de março de colocar essa apresentação. E o Arlan, você vai passar a palavra. Por favor, Arlan. É muito rápido, é só referente ao momento. Acho que seria ideal para a gente trazer à tona a discussão que nós temos ali com o GT Previsão, né, e outras reuniões internas, pessoal lá, principalmente com o Jorge Mercante, Eduardo Léo, o próprio Tinel, né, sobre essa demanda de alertas em mais pontos. Então, isso poderia ser trazido à discussão nesse grupo mais restrito ali, que seria o GT Previsão. E talvez o momento seria este, né? Perfeito. Coordenador Jorge Mercante, a competência para conduzir, quiser seguir na pauta, ou depois, quando for fazer sua apresentação, pode comentar um pouco, mas é mais um tema assim, que pode vir do jeito da previsão, já que há uma disposição dessa situação, né, abranger outros pontos, outros postos, né, e sempre interessante. Obrigado, Arlan. Depois, Jorge, se quiser fazer outra palavra, ou quiser a sua apresentação, fique à vontade de entender que esse assunto é pertinente lá para o GTPI. Ok, após a depressão, fala. Obrigado. Obrigado, Zagê. Bom, continuando aqui, dá uma olhadinha no sistema Cantareira, esses são os dados de ontem. Então, ontem o sistema estava com 33,6, né, ainda operando em estado de alerta. Só para fazer um comparativo, né, porque as pessoas perguntam como estava o ano passado. Então, ano passado estávamos nessa mesma data, 4/12, 25,6, ou seja, cerca de 8% a mais. Nós estamos esse ano 8% a mais do que o ano passado. É claro que isso não pode gerar nenhum tipo de zona de conforto, né? Depende muito ainda das chuvas desse próximo verão. A afluência no Cantareira ontem com 23 de afluência natural, e a transposição do Paraíba do Sul continua ligado, 7,41. A bacia do Paraíba do Sul está aí com volume útil na ordem de 29, e o reservatório Jaguari lá na bacia do Paraíba do Sul, né? Tem dois Jaguari, o Jaguari Poçudata e o Jaguari lá da Paraíba do Sul, e tem a transposição do Atibainha, está na ordem de volume útil de 29%, um pouco abaixo do que está o Cantareira hoje. Para Jusante, descargas aqui com o PCJ estão 1,25, né? O último comunicado do CTMH que foi no dia 30/11, meio na Cachoeira, meio na Atibainha, 0,25 no Jaguari de Jacareí, em virtude, é claro, das chuvas, e a gente poupar o máximo de água possível no reservatório. Transposição para São Paulo ontem estava na ordem de 18,98, quase 19 metros por segundo. Lembrar aqui, esse é o relatório da ANA, autorizado para novembro, tinha um teto de 27, em 28/11, que foi o último relatório que está disponível, 18,40. Esse dado está em terra de 2,98 de ontem, né? 24/12, não 28/11, e a média do mês de novembro na ordem de 20, quase 21 metros por segundo, então mostra também que a Sabesp tem retirado abaixo do teto sobre as duas regiões no esforço para tentar poupar, garantir o abastecimento, evidentemente, e poupar o máximo de água possível no reservatório para o período vindouro, né? Já se tiver alguém no chat, Felipe, me ajude aí, que eu não enxergo o chat, né? Peço desculpas lá se atropelado aí. Não, sem solicitação. O Folga apenas complementou aqui, falando que, perguntando, né, se está recalcando o São Lourenço, e agora o Michele pediu a palavra. Tá certo. Não sei se alguém da Sabesp, Rafael, quem está por aí, o Carlos, poderia responder o Folga, perguntar o São Lourenço. Guilherme, está ouvindo? Opa, estamos te ouvindo. Bom dia. Bom dia. Não, está funcionando sim no São Lourenço, né? Está puxando lá com mais ou menos 5 metros. 5 metros por segundo. Isso. Perfeito, obrigado. Eu vi que você estava de capacete, você está aí dentro da comporta? Estou na obra aqui. Então, tá bom. Obrigado. Na sequência, acho que o Michele tinha pedido a palavra. Por favor, Michele, bom dia. Bom dia, Alexandre. Mas só para saber, como é que está a transposição do Igaratá para a nossa represa? Está aqui, ó, na telinha aqui, ó, 7,41 metros por segundo. Hoje? Hoje.
ontem, né? Mas tem mantido isso, 7,41 fixo de média e mais ou menos 29% de acumulação lá no relatório de Aguainá. Isso que eu ia falar. Se eles estiverem bem também, eu acho que dá para aumentar um pouquinho isso, sei lá, para ver se a nossa ente até vai demorar, viu? Não, mas esse é o número que vai terminar o ano zerado, dentro da outorga deles. Isso. E São Lourenço está transpondo 5,1. Isso mesmo, Zé César. Esse 7,41, lembrar, né, Miquel? Alguém pode falar assim, por que não está 8,5? O teto seria 8,5, né? A capacidade instalada lá, vamos chamar assim. Essa Sabesp acho que já fez esse conhecimento de outras reuniões. Lembrar que a Sabesp começou a bombear dia 16, se eu não me engano, de abril deste ano. Né? Que a média, se ele bombear todo dia, para consumir o volume otorgado lá da transposição, seria 5,13. Como eles estão tirando 7,41, eu lembro que as previsões falavam em paralisação lá para o dia 20, 22 de dezembro. Não sei se o Rafael tem alguma atualização disso. Bombeando 7,41, terminaria esse volume por volta do dia 22 de dezembro, e aí ficaria zerado, e aí em janeiro, como dia 1º de janeiro abre um novo ciclo de cota, voltaria a possibilidade de bombeamento. Se não dá, tudo bem. Se desse, seria bom, né? Com certeza. O Rafael Miranda solicitou a Por palavra. favor, Rafael, para concluir aqui, para complementar nossas colocações. Lá a gente está bombeando, né, os 5 grupos, né, e realmente vai desligar por volta do dia 22, que aí completa a cota, né, de 162 hectômetros, e a vazão lá você não consegue puxar mais por causa do nível lá, né, agora está bem baixo, e dá um pouquinho de perda de carga, o perde um pouco da vazão. Por isso que não chega em acima de 8. Certo. Bom, então está aí respondido, Miquel, né? A questão de nível, veja que está com 29% da fazendamento, né? Está mais baixo que a brincadeira até, e embora o volume seja maior lá, mas tem essa limitação operacional, né? De não conseguir atingir o teto da capacidade de bombeamento. Muito bom. Continuando aqui, então, só para trazer um pouco também, Paulo Tina, me ajude ali também, Felipe, fiquem muito à vontade. Nós vamos fazer essa apresentação também, a pedido da Secretaria Executiva, na plenária dos comitês, que vai ser agora dia 7, depois da manhã, uma apresentação de contas aqui da CPMH, ao comitê. Então, só para trazer, né, um pouco como foi esse período seco, né, com bastante informação, aqui está o número de comunicados e o número de manobras, né. Então, lá em 2017, a gente teve 28 comunicados. Então, a cada ano depende muito das chuvas, né, das necessidades. Esse ano nós tivemos 39 comunicados, a CPMH tomou a decisão de fazer 39 comunicados e foram 70 manobras, de aberturas e fechamentos, né. De maneira geral, tem ficado nessa casa de 70, o ano passado foram 82 manobras, um pouco com esse olhar até da pergunta que o Sinésio fez, ou seja, Paulo Tino, choveu, a gente tem fechado, pedido para fechar muito rapidamente, justamente para economizar água, e do mesmo jeito, quando começa um processo de queda, a gente tem que reagir muito rápido, porque a velocidade de queda é muito rápida. Então, esse ano nós tivemos aí 70 pedidos de manobras nesse período seco, aí, de junho a novembro, no sistema petróleo, né? Olhar um pouquinho o consumo, né? Dados aqui de todos os anos, vou passar muito rápido, né? Então, primeiro 2017, primeiro ano da outorga, a gente utilizou 57% do disponível, dos 158 hectômetros, para garantir as condições qualitativas mínimas e a mínima ainda da outorga. Depois, em 2018, 60%, em 2019, consumimos 82% daquilo que estava disponível, em 2020, batemos na trave, né? 97% aí. Lembra que a gente tinha pedido um volume extra, mas infelizmente por volta do dia 15 de novembro de 2020 vieram precipitações significativas para a bacia que permitiu, assim como esse ano, reduções de a gente poder caber dentro do volume. O ano passado, para quem se lembra, não foi possível, né? Faltavam aí 4 dias, nossa cota terminou aí por volta do dia 26 de novembro, e foi estabelecido em período de transição, onde 100% do volume foi utilizado. E neste ano, aí respondendo um pouco lá o que o Felipe e o Paulo colocaram na abertura, nós utilizamos aí a CPMH
deliberou pela utilização ao longo do segundo semestre de 96,4% do volume otorgado, do volume autorizado, e restou um saldo aí, lembra que não acumula, se zera, o PCJ não tem 158 mais 5,69 por ano que vem. Isso vai para o reservatório de maneira geral, zera a contabilidade. E aí então restou uma economia, vamos dizer, o PCJ economizou daquele volume disponível 3,6% neste ano de 2022. E só para a gente olhar um pouco as médias das descargas. Então, veja que isso é uma evolução notória, né? Trouxe mais segurança para as bacias do PCJ, evidentemente que depende muito aí das precipitações também. Né? Em 2017 nós tivemos uma média de descarga no período seco, lembra que isso é média, né? A média de todo o período. Pode ser que nós tivemos já descarga de 13 metros por segundo em determinados momentos. 2017, 5,71 de média de descarga, 2018, 6,05, 2019, 8,25, 2020, 9,70, 2021, um ano bastante seco, chegamos a descarregar 13 metros cúbicos, de média 10, e 2022, 9,64. Somente esse 9,64 se deve, só não é maior, por causa dessas chuvas do período final aí do mês de novembro. Aí mostra a evolução desde o início da gestão da outorga, os patamares de vazão que o PCJ tem tido que praticar. Destaque para a garantia do piso mínimo das condições estabelecidas lá na outorga do sistema. Paulo Tino, eu não sei se há alguma informação assim que você considera importante para compartilhar durante esse período seco, fique à vontade. Alexandre, veja, é muito importante ressaltar, né, que as nossas operações vêm atendendo aos níveis da outorga de forma assim, bem eficiente. E também, tá, a gente tem operado, existe o programa lá da Sabesp, lá, né, desenvolvido pelo Labstídio, o SSD, né, mas que a gente viu, né, tem que deixar claro que o SSD ele tem um período de 5 dias, tá? Quando a gente tem que fazer uma previsão de um tempo de trânsito para 10 dias. Isso é uma coisa que a gente está pedindo para a Sabesp também, né? Otimizar este programa, tá certo? Eu só queria fazer essa complementação. O resto, o nosso coordenador é brilhante. Está se referindo ao Felipe, né? Muito bom. Os dois. Pronto. Assim um não fica com ciúme do outro. Não, jamais. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pela complementação. De fato, é um simulador, né? Estamos aí em época de Copa do Mundo, né? A gente chama um simulador de VAR, né? Mas, claro que como toda ferramenta de modelagem tem suas limitações, né? O sonho de consumo seria apertar um botão e o botão falar o que vai acontecer, e de fato isso acontecer, né? Mas lembrar que é uma caia de um rio, mil externalidades, né? Evaporação, infiltração, os usos, tantas outras interferências. De fato, o simulador, várias vezes, ele acaba não representando exatamente a realidade, principalmente quando se estende para 3, 4, 5 ou mais dias, né? No curtíssimo prazo, até ele tem uma certa assertividade. Agora que se estende mais dias, a previsão meteorológica muda, né? E traz aí distorções desses casos. Mas, muito bem lembrado, Paulo. É mais uma ferramenta que apoia a decisão. Ele é um sistema de suporte à decisão e não um sistema decisório. É diferente isso. Né? E aí, Alexandre, a gente tem acertado, eu acho que, vou dizer, razoavelmente bem as nossas operações, né? Porque poucas vezes nós quebramos a regra, né? E conseguimos garantir o abastecimento de todo mundo ao longo do ano. Ainda mais essa que eu pude ter feito. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Bom, já para responder até um pouco essa perguntação do Paulo, eu já queria convidar então o Rafael da sala de situação. Não sei se o Rafael vai fazer a apresentação para a sala. Sim. Também vai mostrar com certeza um pouco esses números aí da operação. Alexandre, dá licença, por favor. Claro, Felipe, por favor. Rafael, desculpa, só um instantinho. Tem duas informações aqui no chat. O Zé César perguntou para o Rafael Miranda da Sabesp se ele sabe qual é a cota mínima do reservatório Jaguari e Garatá para a transposição.
onde ele fala que a outorga estabelece uma cota mínima acima de 603, e o Polga também colocou aqui, professor, sugiro que se comece um planejamento para a gestão de demanda para o período C. Deveríamos ter uma redução de consumo, mas ser dimensionado, para preservar ainda mais o sistema Cantareira. Com essas duas as observações, Alexandre. Obrigado, Felipe. Peço desculpas, como eu disse, estou em tela cheia, o chat não aparece aqui para mim. Essa pergunta, então, José César, não sei se o Rafael dessa vez tem de bate-pronto essa informação. A cota mínima lá para a gente puxar é 603 mesmo, mas no 606 a gente tem que fazer uma instalação de bombas flutuantes, né? Porque as bombas já não conseguem captar as que estão instaladas, né? Tem que fazer uma adaptação, mas realmente a cota mínima é 603. Você sabe quanto está hoje, Rafael? Deixa eu ver aqui. Tá com 611. Isso, 611, subiu um pouquinho, né? Tá com 610 os quebrados, subiu um pouquinho. 611 e 14, para vocês verem. Ou seja, 5 metros, ainda vamos ter uma coluna de 5 metros para chegar no 606. Isso aí. Ok, esclarecido, José César? Positivo, esclarecido. Só porque sempre que ele fala sobre isso, ele fala, a gente tem problema e tal, na captação. Eu queria saber qual era essa cota de problema. Então, era do 606, partindo para baixo, vocês têm que botar flutuante, né? Entendi. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo esclarecimento. Outra questão do Polga, né? Sugestão aí quanto à questão da gestão da demanda, que esse é um assunto que demandaria a gente conversar muito. O GT Estiagem, que inclusive vai continuar aí as suas operações, tem tentado fazer isso, né, Paulo? Com campanhas, com todos os municípios, não só os municípios, mas os usuários de maneira geral, seja o setor rural, industrial, com as agências reguladoras, né? Então, assim, daquilo que o comitê tem governança, comunicação, né? O DAE com o SIDEC, acompanhando diariamente as outorgas, ainda sem redução de outorga, mas acompanhando para que garanta que o teto não seja ultrapassado. Então, assim, o comitê tem tentado investir em perdas e principalmente muito nessa ação de comunicação para tentar incentivar o uso racional e, evidentemente, até para poder abarcar os novos investimentos. Né? Toda a cidade tem percebido quanto a região tem crescido, né, em número de crescimento populacional. Os números novos do IBGE vão mostrar com certeza isso aqui na bacia, e como a nossa bacia tem sido aí, né, um canteiro de obras. Né? Isso é bom, traz desenvolvimento, traz emprego, traz uma série de questões, mas também traz o desafio de como abastecer, principalmente aí a quantidade de diretrizes que o serviço de saneamento tem recebido para a questão de água e esgoto nos municípios. Então, mais do que manter a população, manter a capacidade de atração de investimento atual, seja para que uso for, né, rural, industrial, qual for, conseguir acomodar todos esses novos investimentos e o próprio crescimento populacional vegetativo. Como eu disse, o IBGE provavelmente vai apontar grande crescimento aí desse novo censo que está sendo realizado agora. Bom, continuando então, Rafael, agora sim, por favor, apresentação da sala de estação. Obrigado, Alexandre. Bom dia novamente, bom dia a todos. Eu vou desligar minha câmera só para não sobrecarregar aqui o motivo. Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui. Enquanto o Rafael compartilha, só lembrar a todos aqueles que não puderam ainda registrar a presença no chat, a gentileza, caso alguém não tenha feito, registrar a presença aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Não estamos, ainda não, Rafael. Não apareceu? Não. Para mim está aparecendo que está compartilhado. Para nós não. Pessoal da Secretaria Executiva, se puder nos ajudar. Para nós também não. Tira e põe de novo, Rafael, por favor, não sei se tem algum problema de conexão. Não, está dando erro aqui. Você quer nos mandar a apresentação e publicamos aqui? Posso enviar, posso enviar.
Então, por favor. Então, enquanto o Rafael envia, nós vamos inverter a pauta aqui. Eu queria convidar, então, o Jorge Mercante para trazer a sua apresentação do GT Previsão, com as questões meteorológicas e climatológicas aí, principalmente para os próximos meses. Jorge, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos lá, as boas notícias meteorológicas e climatológicas. Né? Coisa boa, hein? Porque até novembro você não começava a reunião dizendo boas notícias, só falava de notícias, agora está colocando a palavra boas na frente. Com toda essa chuva, né? Vamos lá. Estão vendo já a tela cheia, né? Vamos lá, então. Bom, ontem à tarde, eu observava aqui, ó, uma frente estacionária aqui bem aqui no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, indo até aqui o Paraguai, e aqui bastante estabilidade, né? Tá tarde, né? Porque esquenta, tem o aquecimento e bastante chuva, né? Hoje de manhã, a gente observa que amanheceu com menos chuva aqui, não sei lá em Alagoas, em Pernambuco, mas continua essa frente aqui, né, aparentemente, porque enquanto era frente estacionária e eram cavados em superfície, mas pelo visto que a gente vai ver aqui adiante, deve progredir como uma frente fria de hoje para amanhã, com bastante chuva, somente amanhã e depois. Vamos lá. Esse aqui é o CIMEPAR, aqui já o zoom, né, de ontem também, ó, toda essa chuvarada aqui na São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, parte de Mato Grosso. E hoje a gente vê também que ela deslocou, ela está deslocando para o Nordeste. Tá? Aqui é a carta sinótica ontem do lado da CIMEPAR, alta pressão aqui no mar, aqui as baixas pressões têm provocado essa chuva aqui no litoral. Hoje ele já mostrou aqui esse cavalo de superfície que deve, então, provavelmente, a gente fala frontogênese, deve transformar a frente fria e empurrar o mau tempo para Nordeste. Tá? E aqui essa frente estacionária. Isso aqui são várias cartas sinóticas do INMET, a gente vê só como foi desde anteontem, né, como foi a progressão. Mesma coisa, ó, essa frente fria estava aqui no sul, mas ela acabou saindo para o oceano. Tá? E aqui estão os cavalos que provocou essa chuva toda aqui no litoral. Essa aqui é de hoje, tá aqui, ó. Foi convergido com o CIMEPAR também, um cavalo aqui, que deve progredir com frente fria a partir de amanhã, tá? Isso aqui é da Marinha, é mais para ver o mar, né? A mesma coisa, a frente para o mar. Estou observando aqui que tem uma alta pressão soprando o ar úmido, né? Aqui para o continente, tá? Isso aqui faz um movimento anticiclônico, né? Anti-horário, aqui no caso do hemisfério sul. E a umidade aqui, então, mais forte aqui no litoral e também devido à convergência de ventos aqui da Amazônia, né? Vento chovendo aqui. Aqui, então, é o último, né? Infelizmente, a Marinha é boa para ver o mar só. O continente já não tem muito dado. Bom, aqui a gente observa, então, o que eu falei, que realmente é o que os modelos estão prevendo. Ou seja, chuva, vento de